Olá, tudo bem? Eu sou o professor Daniel Panhussá e vou falar um pouquinho nesse vídeo a respeito de argamassas autonivelantes. Na realidade, esse vídeo vai ser dividido em duas partes, nessa aula, microaula, vai ser dividido em duas partes. Espero que quem se interessa pelo assunto curta a informação que a gente tem para mostrar para vocês. Então, vamos lá, vamos começar falando um pouquinho a respeito de tecnologias de argamassas autonivelantes, né? Como eu comentei, sou o professor Daniel Panhussá, sou professor atualmente do campus Litoral Norte da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e já atuei também como professor tanto na Universidade de Caxias do Sul como na Unicinos e no IPOG, né? Sou aqui do Sul, né? E aí vou mostrar um pouquinho para vocês a respeito de algumas coisas relacionadas ao que foi desenvolvido, principalmente na etapa profissional da minha vida, quando eu era coordenador do Laboratório de Tecnologia Construtiva da Universidade de Caxias do Sul, onde a gente teve a oportunidade de desenvolver algumas coisas em tecnologia de argamassas. Bom, quando a gente fala de argamassas especiais, né, quando a gente quer utilizar na construção civil argamassas que tenham propriedades específicas diferentes daquelas argamassas tradicionais, a gente tem que fazer um trabalho muito específico de desenvolvimento de traços e de controle tecnológico para que a gente possa utilizar isso de forma correta nas concreteiras, nos fornecedores de materiais, nas indústrias de pré-moldado, nas próprias construtoras, nas obras, né? Onde for demandado a gente utilizar essa tecnologia, ela tem que funcionar, né, de maneira correta, sob pena da gente, muitas vezes, queimar o produto, né? A gente dizer que o produto não funciona ou que ele não tem o desempenho adequado, quando, na realidade, ele foi mal concebido, ele foi mal projetado. Bom, tem vários produtos que a gente desenvolveu, né, lá no LabTech da Universidade de Caxias do Sul, no período de 2011 a 2016, quando eu estava por lá. A gente trabalhou muito com argamassas leves, né, que são argamassas que têm massas específicas menores, né, em relação a uma argamassa convencional ali, argamassas na ordem de 1.300 a 1.400 quilos por metro cúbico, e que geralmente são utilizadas quando a gente quer melhorar o desempenho térmico e acústico de um sistema ou um subsistema de uma edificação. Da mesma forma, né, nós trabalhamos bastante com o desenvolvimento de traços e controle tecnológico para algumas concreteiras ali da região da Serra Gaúcha, principalmente na parte de argamassas estabilizadas, né, argamassas que eram estabilizadas por períodos variáveis, ali entre 36 e 72 horas, e que tinham uma demanda bastante grande ali na região na época. E também a gente desenvolveu algumas coisas relativas a grouts para alvenaria estrutural, né, que pudessem ser utilizados além do tempo ali de um material cimentício comum, né, antes do início de pega, ali de 2 horas, 2 horas e meia. Então, a gente também fez algumas dosagens de grouts para alvenaria estrutural que utilizavam estabilizadores de hidratação para uso em até 4 horas desse tipo de material. E, além disso, né, a gente também fez algum desenvolvimento específico para argamassas autonivelantes, né? Na realidade, esse foi um trabalho que foi realizado para uma concreteira específica ali na região de Caxias do Sul. E essas argamassas autonivelantes, elas têm como característica uma alta produtividade, né, relativamente a outros sistemas de argamassa de contrapiso. No caso, as argamassas que a gente estava dosando ali eram argamassas que tinham especificação de resistência à compressão de 14 MPa e resistência à tração na flexão por volta de 5 megapascal, né? E aqui vocês têm um aspecto, né, desse tipo de material sendo aplicado. Claro que, quando eu falo em propriedades de uma argamassa, seja ela qual for, não necessariamente a argamassa autonivelante, mas qualquer tipo de argamassa tem que ter certas propriedades, né, certas características que garantam um determinado desempenho em uso desse material dentro de um sistema. E isso geralmente é função das necessidades que o cliente tem, né, do tipo de aplicação que ele quer fazer na obra, qual é o uso que esse piso vai ter. E, claro, para a gente atingir esse objetivo, a gente tem que garantir
uma grande inter-relação entre propriedades que a gente espera no estado fresco dessa argamassa quando ela está sendo ainda manipulada, e depois que no estado endurecido ela tem as propriedades que a gente projetou e se mantenham ao longo do tempo, né? Essas propriedades se mantenham ao longo do tempo de maneira satisfatória. As argamassas, né, vocês sabem disso, né, tem diferentes materiais que as compõem, e cada componente da argamassa tem uma função específica, né? A gente sabe, o aglomerante, né, o ligante que a gente vai trabalhar tem que ter boa resistência mecânica, vai influenciar em questões do módulo de elasticidade, por exemplo, dos materiais, né? Assim como os agregados, né? Então, que também vão influenciar na retração, na movimentação higrotérmica, em questão de abrasão desse piso, que no caso de pisos é uma coisa fundamental, né? E custos. Adições minerais que a gente pode colocar dentro desses materiais que podem melhorar propriedades específicas que a gente queira, de diminuir porosidade por efeito filler, diminuir consumo de cimento, melhorar a resistência a longo prazo, né? E também, claro, né, diminuir custos, geralmente em função da diminuição do uso dos ligantes ou aglomerantes. E uma coisa que para argamassa autonivelante é fundamental são os aditivos, né? Os aditivos que vão influenciar fortemente a reologia, a coesão dessa minha argamassa, a retenção de água dessa argamassa também, né? E trabalhar bem a questão dos aditivos numa argamassa autonivelante é fundamental, né? Porque ela pode aumentar ou diminuir a demanda de água, né? E com isso influenciar também em questões de trabalhabilidade, de plasticidade, entre outras coisas. Quando eu falo de argamassas de contrapiso, então pensando numa argamassa autonivelante para uso em piso, né? A mais comum que a gente tem é aquela argamassa do tipo farofa, né? Aquela argamassa mais seca, né? Mas essas não são as únicas argamassas que eu tenho disponíveis para a execução de um contrapiso. Eu posso trabalhar com essa argamassa tradicional, essa argamassa seca, mas eu posso trabalhar também com argamassas plásticas, eu posso trabalhar com argamassas de alta fluidez, né? E eu posso, eventualmente, trabalhar dentro dessas argamassas de alta fluidez com argamassas autonivelantes, né? Que é justamente o objeto desse vídeo aqui que eu estou mostrando para vocês. Claro que quando a gente vai pensar, então, em trabalhar com argamassas de contrapiso e pensando que a argamassa do tipo farofa, a argamassa seca, é a mais utilizada ainda, vem uma pergunta fundamental, né? Por que a gente usa argamassas secas para execução de contrapiso, né? Isso está muito relacionado, né, à técnica de construção que vai ser utilizada, né? O fato de a gente trabalhar com um revestimento horizontal que vai ter uma área superficial muito grande e com isso pode aumentar muito a questão da retração e da fissuração em função da perda de água ao longo do tempo. Então a gente tende a trabalhar com argamassa de menor conteúdo de água, só que claro, isso demanda no final, por conta das propriedades que essa argamassa vai ter, de técnicas de execução muito específicas, né? Muitas vezes rudimentares, muitas vezes que diminuem a produtividade que a gente gostaria de ter para execução, né? Então, quando eu estou fazendo lá um apartamento, uma casa, né, eu tenho uma área, uma metragem quadrada pequena, talvez isso não influencie muito, mas em grandes extensões de metragem quadrada, né, de área de piso, talvez eu consiga aumentar muito a minha produtividade se eu buscar uma argamassa que não seja essa tradicional, né? E aí, claro, trabalhar com argamassas fluidas ou argamassas de alta fluidez e argamassas de alta fluidez autonivelantes é um desafio que a gente tem para vencer. Se a gente pegar, né, material bibliográfico, né, e esse aqui eu super indico para quem tiver interesse, né, os boletins técnicos da Politécnica da USP, né, tem vários, né, disponíveis, e o boletim técnico 44 versa especificamente sobre argamassa de contrapiso, e a gente vai ver lá a definição de um contrapiso, né? E aí ele coloca, né? O contrapiso consiste em camadas de argamassa ou enchimento aplicada sobre a laje, terreno ou sobre uma camada intermediária de isolamento ou de impermeabilização. Para sua definição, faz-se necessário determinar os parâmetros envolvidos diretamente no seu desempenho, destacando-se entre eles as suas funções e finalidades, as características e propriedades,
a base onde ele vai ser aplicado, que é fundamental, super importante também, o tipo de revestimento de piso que vai receber, qual é o acabamento sobre o qual esse contrapiso em cima, que vai ser colocado, né, em cima desse contrapiso, as técnicas de execução disponíveis para a gente, né, a tecnologia dos materiais e a produção da argamassa que vai ser realizada. E aí a gente entra, né, em alguns conceitos fundamentais, né, ou tentando entender exatamente o que é uma argamassa autonivelante. E aqui cabe, né, uma observação importante, porque uma argamassa autonivelante ela pode ser de diferentes naturezas, de diferentes formas. Se vocês fizerem uma pesquisa rápida aí no YouTube, no Google, em qualquer outra base de dados, vocês vão ver que existem várias formas de executar argamassas autonivelantes. Né? Tem vários vídeos, né? Existem fabricantes de aditivos, existem fabricantes da própria argamassa de forma industrializada que mostram roteiros de execução, roteiros de cuidados técnicos, né? É um material que tem disponível aí para vocês. Independentemente disso, né, a gente conceitua uma argamassa autonivelante como uma mistura pré-dosada à base de cimentos especiais ou qualquer outro tipo de ligante hidráulico, agregados selecionados que tenham uma granulometria adequada para a execução desse tipo de argamassa, resinas, aditivos específicos, né, fibras, né, o que a gente precisar fazer para poder fazer a dosagem, né, de acordo com algum tipo de traço de formulação, né, padronizada e um método, né, evidentemente controlado. Como eu falei, né, tem vários tipos de argamassas autonivelantes, né? Talvez se vocês fizerem uma procura rápida pela internet, as principais que vocês vão identificar são argamassas de alto desempenho de base cimentícia, que via de regra usam algum tipo de polímero também, né? E que tem uma técnica de execução bem específica, né? Então, eu vou ter que trabalhar com uma fresagem da base, mais uma limpeza nos dois sentidos, eu vou ter que fazer algum tipo de imprimação sobre essa base, vou aplicar o produto lá industrializado, depois de 24 horas, né, eu vou fazer o lixamento da superfície desse contrapiso e depois ainda vou receber uma pintura epóxi, né? Então, esse é um tipo de argamassa autonivelante que é utilizada, né? Mas eu tenho várias outras formas de fazer uma argamassa autonivelante, né? Argamassas de base cimentícia em geral, né, podem ser utilizadas como argamassas autonivelantes, e o procedimento básico ali, né, é umedecer a base, né? Quando eu tenho que fazer o controle do nível, né, para ver se ela efetivamente está funcionando como uma argamassa autonivelante, existe, né, umas niveletas que eu posso colocar ali ao longo do piso para marcar e para conferir justamente essa linearidade, né, essa autoadensabilidade da argamassa que eu estou trabalhando. Eu tenho que fazer tratamento de cantos e quinas de portas, a aplicação e adensamento dessa argamassa, a retirada posterior das niveletas, né, e a remoção simplesmente daquela camada superficial depois de 24 horas, que vai ficar ali, que é um pouco mais frágil, né, ela pode ser varrida simplesmente, e aí, claro, depois o tempo de cura de uma argamassa, como qualquer outra. Claro que quando eu estou falando nisso, eu tenho que tomar alguns cuidados na execução, né? Qual é a preparação da base, né? A colocação das niveletas que vocês estão vendo aqui, né? O tratamento nos encontros do piso com a parede, os tratamentos de canto, né? E os reforços, como estão ali observados. Essas são as principais bases, né, conceituais para a gente poder entender o que são, né, rapidamente, obviamente, argamassas autonivelantes. E no próximo vídeo eu vou mostrar para vocês justamente alguns vídeos de execução de argamassas autonivelantes, né, e falar um pouquinho de alguns trabalhos técnicos que a gente tem para justamente evitar que manifestações patológicas posteriores aconteçam nesse tipo de argamassa. Tá ok? O que eu tinha para mostrar nesse primeiro vídeo era isso, né? E a gente vai conversar e mostrar alguns exemplos, então, na sequência. Tá ok? Muito obrigado por hora.